Olá, sejam bem-vindos ao canal Luz e Despertar Iluminação. Gratidão por estar aqui. Bom dia, meus amados. Hoje, sábado, dia 3 de fevereiro de 2024. E o tempo passa, né? Parece que acabei de fazer um áudio no último sábado e já estamos neste sábado e logo está no outro e o tempo voa, né? Tudo se acelera. Mas vamos lá. Hoje eu trago aqui um assunto. Na verdade, eu tinha pensado falar sobre um tema e agora, na hora de fazer a gravação, vem uma outra informação. Então, vou deixar em stand-by aquele outro, quem sabe no próximo sábado, mais adiante. Hoje me foi pedido para falar sobre um tema muito importante que as pessoas ainda têm dificuldade de compreender. As fases do karma. Eu vou colocar esse título porque às vezes a gente nem sabe que título dá ao tema, né? Como vamos falar do karma, vamos falar aqui então das fases do karma. Como o karma se desenvolve durante a vida corpórea da alma. Em primeiro lugar, vamos dizer aqui que karma, as pessoas quando falam em karma, é um sofrimento. Não, o karma, nós temos que entender o que é o karma. O karma tanto pode ser bom como pode ser ruim. Tem gente que separa. O karma bom chama de dharma. O karma ruim, negativo, de karma. E eu digo que nem uma coisa nem outra. O karma é a tua trajetória natural da alma enquanto está encarnado. É a consequência ou a sequência da soma de todas as tuas vidas encarnadas aqui na Terra, num mundo de provas e expiações. O karma é o desenrolar, é o novelo de linha. Você vai desenrolando até acabar o último metro. Quando chega ao final da trajetória, ao final da caminhada, e você vai fazer então a ascensão, ou então vai para uma outra escola, porque essa escola fecha o ciclo. É o que está acontecendo com a Terra agora. O karma é o resultado de você mesmo. Você se construiu durante centenas ou mais de 1000 encarnações sucessivas e você desenvolveu uma consciência. Essa consciência é aquela que está agora em você, atualizada. Às vezes a gente faz algumas comparações para que fique mais fácil de compreender. Vamos supor que a tua consciência fosse um programa de computador, onde você vai trabalhar numa plataforma. Depende dos dados que você fornece, este programa ele vai te dar resultados diferentes. Depende como ele é alimentado. Cada dado novo que você insere no programa, um novo resultado aparece. A nossa vida é assim. A cada dia, a cada hora, a cada encarnação, depende do que você inserir neste karma, neste programa de vida corpórea, você vai transformar o que você é em essência. Porque você é a consciência, você não é o corpo. O corpo foi gestado no útero da mãe, da primeira célula, na fecundação, na multiplicação das células, foi se transformando, desenvolvendo um corpo, crescendo. Depois também fora do útero, obviamente, quando acaba a gestação, cresce, desenvolve, tem as fases da vida e depois chega o final. Se ele vai um tempo longo, ele envelhece e começa a definhar, né?
toda vez que a alma desencarna, tem um propósito. A alma não poderia ter uma vida aqui num planeta de provas e expiações, por exemplo, de 900 anos, 1000 anos, no estado que a humanidade vive o aprendizado. Senão ela demoraria muito para ascensionar, porque ela precisa desencarnar para fazer uma autoavaliação. Como está o seu caminhar? Como está o seu aprendizado? Às vezes, quanto mais rapidamente a alma desencarna, mais ela evolui, porque ela dá tempo de avaliar rapidamente e voltar de novo. Quando ela fica muito tempo, uma alma que fica aqui 100 anos, por exemplo, na carne, se ela não fez um trabalho muito bom, ela está perdendo tempo, na verdade. Mas ela pediu, né? Nós falamos muitas vezes sobre isso, que lá no plano astral, após o desencarne, no além-túmulo, a alma que sobrevive à morte do corpo, já que ela é eterna, ela faz, depois de um tempo de restabelecimento, porque ela passa por umas fases lá também, até se enxergar como alma de fato, né? Se sentir alma, porque no começo ela ainda tem as impressões muito fortes da matéria, do corpo físico. Tem um períodozinho, sim, né? A gente já falou sobre isso. O kardecismo explica muito bem também, então não vamos aqui perder tempo em coisas que já foram passadas várias vezes. No momento que a alma começa a se autoavaliar, ela faz realmente uma revisão. O que ela já aprendeu? O que falta aprender? O que ela fez de errado, né? O que ela cometeu de dívidas que precisam de resgates? E ela tem toda essa lembrança das vidas passadas e também sabe do futuro e tudo que vai acontecer num tempo linear dentro de um período que ela vai estar encarnada. Então ela faz um propósito. Falei esses dias sobre o plano de alma como um projeto estrutural de um prédio. O projeto estrutural não pode ser mudado. Pode ser mudado depois dos arremates. Então a alma, fazendo esse projeto encarnatório, ela sabe o que vai precisar, porque ela escrevendo isso no plano, mesmo que ela esquece depois, ao reencarnar, o universo, que é sábio, as leis divinas, né? Quando a gente fala universo, falamos aqui de todo aquilo que é criado. Tudo que é criado, o Criador, Deus, universo, né? A consciência una na fonte. Essas leis máximas da espiritualidade, elas têm um mecanismo que possibilita que aquele plano da alma seja trazido no cotidiano da alma quando encarnada. Sem ela lembrar, as coisas vão acontecendo exatamente como ela pediu. E esta é a linha mestra do plano. Porque ela pediu. Mas a alma tem muitas possibilidades de escolha. Por isso as pessoas dizem, se é meu karma, eu tenho que me conformar e até o fim da vida. Não. Não. A não ser num caso específico que a alma pede um sofrimento para a vida toda, aí sim, mas são casos mais raros. Eu vou dar alguns exemplos. A criança que nasce cega, que nasce surda, que nasce muda, sem os braços, sem as pernas, enfim, qualquer problema físico, um problema congênito, uma deficiência qualquer num órgão que não tenha como reverter. E isso é para toda a vida. E mesmo assim, eu vou falar depois, que dá para amenizar, mesmo que não dê para reverter. Porque todas as possibilidades nos são oferecidas. É isso que nós precisamos entender para aliviar as nossas dores, os resgates necessários. Já falei aqui muitas vezes, desde 2015, 2016, quando veio essa mensagem, 98% das dores que as pessoas sentem é a resistência
não seriam necessárias. Olha que é muita porcentagem, né? 98. Sofre-se porque se escolhe sofrer. Por isso eu já coloquei também tantas vezes que a dor é uma opção. Em 98% dos casos, a dor é uma opção. Tem os 2% que não tem opção, né? Mas a resistência em quê? Em compreender, aceitar e soltar. E nós vamos colocar aqui hoje nesse áudio uma boa conversa aqui para que todos possam começar a aliviar as suas dores, porque nós podemos fazer isso. Antes vamos fazer dizer aqui as fases do karma, né? Lembrando então que o karma é a nossa trajetória, não tem nada a ver com karma negativo, karma positivo. É a nossa história, nosso livro. Obviamente que nós temos os pontos positivos que nos dão bônus e pontos negativos que nos dão ônus. Nos produzem, né, os ônus, geram os ônus que depois precisam ser quitados, como uma dívida. Então vamos entender assim, bônus e ônus. O karma é a mescla de tudo isso. Cada atitude, cada ato, cada ação, cada escolha nossa, ou produz bônus ou gera ônus. E são as nossas moedas de troca, né? Então as fases do karma, eu coloquei aqui algumas fases. O plano da alma, as oportunidades depois de estar encarnado. Dentro das oportunidades vêm as escolhas. Cada escolha gera uma reação. E durante todas essas fases tem a execução, né, desse plano. E no final da vida nós temos a conclusão. E também a missão, que se estende desde a vida jovem ou adulta. A missão vai aparecer um dia. As pessoas dizem, eu não sei qual é a minha missão. Por que não sabe? Porque a pessoa imagina que a missão é uma tarefa exclusiva e importante que ela veio fazer, ela tem que executar. Tipo, trabalhar com cura, com espiritualidade, com isso, com aquilo, cuidar de idosos, cuidar de doentes, ou então uma profissão qualquer que não rende muito, mas vai ajudar as pessoas. Então acha que a missão é isso. Sim, isso também é missão. Mas a missão, todas as almas têm. Basta que encarne ter uma missão. Às vezes a missão é simplesmente fazer o seu melhor. Ser a sua melhor versão. Então todos têm missão. O plano de alma eu já falei tantas vezes, não vou falar hoje, mas é a base, é a linha mestra da caminhada. Depois, durante a vida, a alma sai um pouco para um lado, um pouco para o outro, nos desvios, e depois ela volta para a trilha, e é assim, o dia a dia, né, as oportunidades. Por isso que eu coloquei aqui nas fases as oportunidades. A cada dia, a cada hora, a cada pouco, né, nós temos oportunidades. Durante um dia nós temos tantas oportunidades que não dá nem para enumerar. Basta você ter um pensamento, uma intenção. Ali pode surgir uma oportunidade de você fazer algo para polir a tua alma. Pode estar ali o início de uma fase, ou então o final de uma fase. Nós temos assim as fases também separadas por tempo. Aí já é diferente. Não é oportunidade nossa individual do plano. São arquétipos. Quem fala muito sobre essas fases chamadas de setênios, que são períodos de 7 anos, é a Cristina Cairo. Ela tem bastante conhecimento. Eu não vou aqui falar muito porque não é minha especialidade. Mas o que significa o setênio? São períodos de 7 anos. Então, veja bem, a criança nasce, primeiro 7 anos, nós já sabemos, é a primeira infância.
ela vai desenvolver o arquétipo feminino da mãe, da mulher. Seja piá, seja menina, precisa ter o yin na proporção, se é masculino ou feminino, mais ou menos. A segunda infância, que fecha os 14, é o desenvolvimento do arquétipo masculino, a fase que a alma encarnada ancora o seu yang, seja menino, seja menina. Obviamente que as mulheres têm predominância de energia yin e o homem yang, porque são masculinos e femininos. Depois tem as fases seguintes, de 7 em 7 anos. Então, cada fase, quando a alma completa as fases, a partir da segunda infância, que ela tem realmente o livre-arbítrio. É preciso entender isso. A alma encarnada é plena e responsável pelo seu livre-arbítrio, pelas suas escolhas, com a responsabilidade que ela vai assumir perante cada escolha ao final já da segunda infância, aos 14 anos. É como se atingisse espiritualmente a maioridade aos 14 anos. Cada fase, a partir dali, aos 21, aos 28, aos 35, aos 42, aos 48, aos 49, né? Aos 56, 60 e... quanto? 4, né? E assim vai. Nós precisamos entender que cada fase concluída ganha-se a próxima fase. É como um jogo. Como um jogo. Não se passa para a fase seguinte sem concluir a primeira fase, ou a fase anterior. Então, a questão do plano de alma, ele inclui essas fases. Por isso que nós temos que entender que o karma, a dívida, o karma negativo, que é a dívida, o resgate, não precisa ser para a vida toda. Você conclui as fases e você passa para uma nova etapa. Então, se na quinta fase, aos 35 anos, a minha alma escolheu passar por um resgate, eu tenho 7 anos para fazer esse resgate. De uma forma amorosa. Compreender, aceitar, soltar. É aquilo que eu sempre digo que é a forma de se libertar da dívida, do resgate. Quando chega uma situação, compreender. Bom, você veio para mim é porque é para mim, não é para o vizinho. O universo não era de endereço, jamais. Se veio para mim essa situação, a mesma situação que eu sinto, que eu vivo, que eu revivo, enfim, a dor, o sofrimento, o desconforto, está relacionado diretamente a algo que eu causei para alguém numa vida passada e eu pedi para passar por essa limpeza. Limpeza energética, de frequência. Então, se eu compreendo que veio para mim porque é para mim, se aquela situação eu estou sentindo para fazer o resgate mais rápido. Já falei tantas vezes que a dor é a moeda mais valiosa da troca, nos acertos de contas da alma. Compreender e aceitar. Naturalmente, ela se solta. Se eu passo de fase, se eu faço isso, eu passo de fase. Mas veja que coisa interessante. Então a gente fala assim, a alma pediu para viver 70 anos, ela vai viver 70 anos, não vai embora antes se não for pelo suicídio. Sim, em parte. Veja que, por isso que eu sempre digo, a verdade na terceira dimensão, ela é relativa, não é absoluta. Eu pedi 70 anos, vamos supor, para a minha alma pediu, afinal, né, 70 anos para viver nessa vida, eu posso viver os 70 anos sem nenhum problema, e ninguém fora de mim vai mexer nisso. Mas eu, pelas minhas escolhas, posso encerrar minha vida corpórea numa das fases dos setênios. Se eu não passei numa fase, eu encerro. Porque é o seguinte, se não fica aquela conta, porque se eu não encerro uma fase, vai ficar uma lacuna e eu tenho que cumprir numa outra encarnação. Seria um atraso, depois ter que começar lá atrás de novo na próxima encarnação. Então, é melhor a alma desencarnar
e logo volta e aí completa, faz um novo plano e coloca aquela falha para completar. Então ela avança mais rapidamente. Por isso é importante que a gente entenda a vida e cumpra com as fases. A gente vai até o final pedido, até os 70 anos, vamos supor no exemplo que eu dei aqui, e faz o seu plano completo, a execução, né? A conclusão final. Cumpriu com a sua missão. Nós temos muitos relatórios de pessoas que dizem assim: eu despertei há tantos anos atrás porque aconteceu tal coisa. Por que aconteceu tal coisa? Geralmente é coisas ruins, uma doença, uma desgraça, uma tragédia. Porque a alma não ia completar o setênio, porque estava tudo bem, tudo tranquilo e, como diz o ditado, em time que está ganhando não se mexe, está confortável. Então a alma colocou no seu plano, se naquele setênio eu não fizer a minha parte, não fizer não completar a fase, antes de completar os 7 anos lá, aquele setênio, eu vou pedir que me seja dada uma oportunidade, através de tal coisa, uma doença, por exemplo. E daí a doença vem. São tantas histórias que a gente aqui teria, não uma vida inteira, milênios, se fosse buscar e contar. É muita história, todos nós temos histórias. Se você tem 100 mil anos já de encarnações aqui nesse planeta, imagina 100 mil anos contar a história tua, só a tua história. As coisas vão se completando de passo a passo. No dia a dia, mês a mês, ano a ano, de 7 em 7, e assim vai. Eu vi uma história esses dias de uma pessoa que ela disse, estava relatando a sua história. Nós sabemos que aqui tem almas que não são da Terra. Agora, nessa transição, tem muitas almas que não eram almas encarnadas antes. Elas vieram para uma missão, vieram para ajudar nesse processo. Porque os humanos sozinhos, eles estão muito limitados ainda. Essas crianças que estão nascendo, a gente já sabe que a maioria são sementes estelares, não são seres que estavam encarnados antes aqui na Terra. A maioria, nem todos, obviamente. Eles vêm para ancorar energia. E eles estão tão elevados que eles precisam se esconder atrás de uma síndrome para poder suportar a energia de baixa frequência ainda existente por aqui. Por isso tantas síndromes por aí, né? Mas isso nós já falamos outras vezes e podemos falar mais adiante. E todos nós vamos descobrir essa realidade também. Mas tem pessoas adultas que vieram numa missão. Então uma pessoa estava contando a sua história, ela já conseguiu decifrar o enigma, né? Deve estar lá com 60 anos, 70, sei lá, 50, mas uma pessoa já bem adulta. Ela contou a história dela e eu achei interessante, porque são muitos casos assim, parecidos, né? Ela disse assim, eu nasci numa família pobre, lá no interior, na roça, e desde pequena eu... Era uma senhora, né? Desde pequena eu me sentia não participante ou não parte deste mundo. Eu sabia que não era daqui. Então, já nos primeiros anos, eu tinha 3, 4 anos que eu conseguia andar para cá e para lá na roça, né? Eu levantava de manhã cedo, subia um morro. Subia um morro, o morro mais alto que tinha perto de casa. Subia naquele morro e ficava lá em cima sentado o dia inteiro, esperando alguém vir me buscar. Eu sabia que alguém viria me buscar porque eu sabia que não era da Terra. Eu estava aqui, perdido aqui na Terra. A minha família não era nada comigo, não tinha nada a ver comigo, tanto que me excluíam, achavam que eu era fora
da casinha meia louca, né? Porque não me interessava por nada, não queria saber de nada. Depois chegou o tempo da escola, também não queria ir para a escola. Eu só queria ir embora daqui. E eu sabia que um dia alguém viria me buscar, e eu estava lá esperando. E o tempo foi passando. E eu fiquei jovem, fiquei adulta. E quando eu estava já numa fase mais adulta, tive um problema de saúde, um câncer de mama. E eu tinha certeza que eu não precisava ficar doente, eu não precisava passar pela doença. Sim, claro, se ela é uma alma que veio para ajudar na missão aqui agora da transição final da Terra, ela não teria que passar por doença. Não tinha nada de dívidas, de resgates. Obviamente que não tem que passar. Por isso nós dissemos sempre que ninguém passa o que não precisa passar. E ela teve um câncer de mama muito, muito ruim, muito brabo. Por quê? Por que aconteceu isso? Né? Ela mesma conta, mas a gente não precisava nem que ela contasse. A gente sabe por quê. Estou falando aqui nesse áudio dos arquétipos, dos setênios, das fases. Ela tinha uma missão. Dentro dela tinha todo um esquema, né? Um plano de alma. E ela foi fazendo as fases ali, né? Normal de um ser humano, que ela encarnou, nasceu do ventre da mãe, como todos os outros. Diferente, obviamente, na sua consciência. Mas ela não quis fazer as fases dela porque ela queria só ir embora, só ir embora. Não queria fazer nada. Ela se negava a fazer a missão, mesmo que ela não tinha a consciência plena da missão, mas ela sabia que ela teria que fazer algo. Não tinha que ir embora. Ela veio aqui fazer um trabalho. Se você é contratado para fazer uma obra, você vai lá e faz a obra, vai lá, olha e vai querer ir para casa, não vai fazer nada. Então ela entendeu, naquela hora que o câncer pegou, e ela teve inclusive que fazer uma cirurgia e retirar os seios, né? Ela disse que praticamente quase desencarnou. Ela teve inclusive uma experiência de quase morte. Ela esteve do outro lado, viu muita coisa lá no plano astral, se viu de fato no mundo etérico, sem corpo, como as experiências tradicionais de quase morte que a gente já conhece. E aí foi o que ela conseguiu entender a missão dela. Por isso ela teve o câncer, por isso ela sofreu, para poder mudar. Senão ela ia esperar que alguém viesse buscar ela até o final da sua existência. Então hoje ela está na missão. Ela descobriu que ela tinha outras coisas a fazer. Ela sabe que ela não é daqui, ela sabe que não tinha que fazer o que os outros fazem, porque ela é diferente, mas ela veio para uma missão e ela tem que cumprir a missão. Então todos nós temos a missão, você tem, eu tenho, todos nós temos. Nem que seja a missão de ser apenas uma dona de casa, de ser um pai de família, de ser um empregado numa indústria, num comércio, qualquer coisa, um pedreiro, um varredor de rua, um médico, um professor, qualquer coisa. O universo nos coloca na frente as oportunidades. Veja que as fases do plano encarnatório, ele tem o plano de alma lá no mundo astral, mas depois que reencarna, começa então a aparecer as oportunidades. Se não fossem as oportunidades, nós não saberíamos jamais qual é o plano de alma. As oportunidades vão surgindo naturalmente. E quando chegam as oportunidades, nós temos sim, ainda temos, olha como é interessante o plano divino. Maravilhoso, fantástico. Não basta vir as oportunidades, nos é dado ainda o poder da escolha. O que eu vou fazer com essa oportunidade? Vou dar seguimento, vou abandonar, vou largar, vou experienciar e vou jogar pro lixo? Não vou me interessar? Vou me dedicar mais ou menos? São as oportunidades e as escolhas. E a reação que nós temos perante, né, essas oportunidades, a reação. Reajo
bem ou reajo mal? Qual é a energia que eu vou colocar lá? Nesta reação, nós temos uma grande oportunidade de cura, de alívio, quando o karma é negativo, quando é resgate. Veja bem, eu já falei algumas vezes, porque ultimamente está vindo muito forte essas informações. Nós não precisamos sofrer, porque nós já quitamos as nossas contas. Os nossos ônus já foram cobertos com os bônus que nós temos e não temos que ficar nos preocupando muito, né, com essa situação. Ah, é para sempre. Ah, tem uma doença, é para sempre. Vou sofrer. Tem um relacionamento ruim, é para sempre. Tem uma vizinhança que incomoda, é para sempre. Tem um emprego que não me faz bem, é para sempre. Eu tenho que ficar lá até me aposentar. Essa resistência é que nos causa as dores. Vamos supor que você tenha um relacionamento, um exemplo, porque a gente tem que dar exemplos para entender. Podia dar qualquer um, vou dar esse do relacionamento. Quantas pessoas, eu sou infeliz no casamento porque meu marido, minha esposa, enfim, é isso, é aquilo, e não muda, e não entende. É um monte de desculpas, né? E a relação está muito pesada. É um sofrimento sem fim. E a pessoa diz, eu não posso sair porque tem criança, porque isso, porque aquilo, por causa das convenções sociais. Tem lá um monte de desculpa. Então é assim, é uma dor que parece não ter solução. E ela continua. Uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, e às vezes vai até o final da vida. A dor é uma opção. Nesse caso também, e sempre é. Se você começar a pensar, por que eu estou infeliz no casamento? Por que os outros casais parecem? Parecem, né? Porque a maioria não, só parece mesmo, né? Cada um tem as suas arestas aí para parar. Mas se eu estou infeliz numa relação afetiva, por quê? Em primeiro lugar, porque eu pedi para passar por essa experiência, que é a oportunidade de quitar essa conta, harmonizar essa energia desarmonizada numa época remota. Se eu pedir no meu plano de alma, primeira coisa, lembrar da benevolência do plano divino. Gratidão por me trazer a oportunidade que eu pedi, porque eu não lembro. Gratidão, gratidão pela oportunidade. Se veio para mim é porque eu pedi, é para mim. Primeiro passo. Segundo passo. Por que essa situação me traz a dor? O que eu não estou compreendendo aqui? O outro ou a outra é muito isso, é muito aquilo. Nós já colocamos tantas vezes que tudo é ressonância. Se eu sinto algo em relação a alguém, é porque eu tenho dentro de mim a outra parte do fio. Ou então, como um Wi-Fi, tem a senha. Acessou. Não tem como ser diferente. É a ressonância. Nós atraímos por afinidade. Por simpatia, como já foi dito também, né? É uma simpatia diferente, né? Mas é por frequência mesmo. Tudo é frequência. Você não acessa nada sem a frequência. Nem um telefone sem ter a frequência da operadora, nem um canal de televisão sem a frequência, e nem uma emissora de rádio, uma faixa de onda, né, sem a frequência, e assim por diante. Tem a frequência ali, está ali porque foi pedido e as coisas aparecem, é ali que tem o trabalho. E o problema nunca está no outro. Nunca está naquela pessoa que está sentindo. Às vezes o sentimento é recíproco, então os dois têm o trabalho a fazer. Mas ele é diferente para cada um. Cada um sente de uma maneira, de uma forma. Cada um interpreta de uma forma.
O leque é grande, mas todos sentem da sua maneira. Se o problema não está no outro e está em mim, então não adianta eu ficar reclamando do outro, nem culpando o outro, nem cobrando o outro e esperando que o outro mude. Eu preciso fazer a mudança. Eu quebro o arquétipo, eu quebro o paradigma, eu concluo o meu trabalho naquele setênio, porque nós não podemos levar certas coisas até o final da idade pedida no plano de alma, se nós não passarmos as fases. Ficar muita fase acumulada, é melhor zerar tudo e começar de novo. É como uma linha que está desenrolando e ficou toda enosada, aí complica. Então nós temos alternativas todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Nós conduzimos a nossa vida. Olha o tamanho da responsabilidade e das oportunidades e também, eu diria, da vantagem que nós temos. Cada vez mais nós entendemos que nós somos os arquitetos nós mesmos de fato, porque falar que somos arquitetos nós mesmos já estou falando há 10 anos. Mas a cada dia nós entendemos melhor como funciona essa arquitetura. Nós podemos conduzir a nossa vida. Então, quando vem um problema, se a gente compreender por que isso está ali, olha que coisa maravilhosa. Compreender. O relacionamento está assim porque eu pedi. E se eu pedi, porque tinha um ajuste. E se tem um ajuste, porque lá atrás tem um desajuste. É a oportunidade de eu ajustar. Fazer a conferência e ajustar o passo. A gente já olha o problema com outro olhar. Olha com gratidão, com aceitação. Se veio para mim, é porque era para mim. E se eu estou sentindo esse desconforto, é porque esse desconforto está me dando a oportunidade de lembrar que eu fiz isso, que eu passei por isso e agora eu posso pagar essa conta. Então está muito bom. Eu tenho uma dívida, mas tenho o dinheiro para pagar. Diferente de quando você tem uma dívida e não se tem o dinheiro para pagar. Quando agora é ajuste, o resgate kármico, nós sempre temos o dinheiro para pagar, porque a gente paga com a compreensão e aceitação. E há maneira da gente compreender isso, entender e passar limpo. Aprendi a lição. No momento que a gente olha para a situação e diz, não, isso realmente eu precisava. Passar por isso para entender que eu causei isso, agora estou quitando e estou me libertando. Quando você faz este processo de compreensão, aceitação, o que acontece? O problema vai desaparecer em pouco tempo. Ele se dissolve, porque tu colocou uma energia de dissolução, de transmutação. Você não precisa prolongar a dor, porque são apenas momentos assim de oportunidades para compreender a vida. E a maioria, quase 100%, olha, se não chegar a 99%, anda perto, das situações não são karmas que nós escolhemos para passar toda a vida, como nascer, por exemplo, cego, mudo, surdo, faltando um braço, uma perna, uma mão, enfim, né? Essas coisas que a gente sabe que nasceu com aquele problema e vai, não tem como, né? Pode até fazer um implante, um transplante, alguma coisa, mas é um sofrimento. Tem aquela deficiência. Então, assim, a maioria não são coisas para toda a vida, são coisas passageiras. Depende de nós entender e soltar. Vamos supor que a pessoa tenha um karma para a vida toda. Nasceu, por exemplo, cega, ou surda, ou muda. Se ela compreender que ela pediu isso para se libertar de uma forma quase que radical, porque isso é uma moeda de altíssimo valor, mas tem um preço, bastante sofrimento. Se ela entende que ela mesma pediu para quitar uma conta muito grande, que talvez numa existência não conseguiria, porque esta é a última encarnação na dualidade, das polaridades,
e se não quitar a conta nessa vida, não vai herdar a nova terra. Se ela entender isso tudo, todo o processo encarnatório, a lei de causa e efeito, e ela compreender que isso ela pediu e ela precisa só aceitar, porque é para o bem dela, o que acontece? Ela não vai talvez voltar a enxergar, mas ela não vai sentir tanta dor e sofrimento como ela sentiria naturalmente com uma situação dessa. Então não é porque a pessoa é cega que ela tem que sofrer a vida toda. Ela pode ser uma pessoa que tem uma vida até razoável. Ela não se sente tão sofredora. Porque o sentir é a balança que pesa. Se nós optarmos por aliviar o peso, nós vamos ter o peso aliviado. Senão nós vamos ter um peso realmente quase insuportável. Então, assim, são fases. Nós somos, não vou dizer um joguete, porque fica soando até meio estranho, mas é como se fosse formado por fases, 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 fases. Desde a concepção até o final, até o desligamento do cordão de prata, quando há a libertação da alma após a morte do corpo físico. São as fases. As fases que nós temos a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Por isso que quando vinham as informações de livre-arbítrio lá no começo do meu tempo, nesta área que eu trabalho hoje, que hoje desenvolvo, algumas coisas diziam assim: vocês ainda não sabem o que é livre-arbítrio. E de fato, a gente não sabia. Eu tenho livre-arbítrio de decidir só quando me interessa. E quero só o melhor. Não, o livre-arbítrio ele é sempre um poder de escolha em qualquer situação, todos os segundos da nossa vida corpórea. Aliás, eu já escrevi sobre isso, que o livre-arbítrio também ele está lá ligado ao período entre vidas, quando a alma está desencarnada, ela tem o livre-arbítrio de escolher o que ela quer quitar nessa vida ou na próxima, ou deixar para depois, etc. Ela tem o livre-arbítrio de escolher se ela quer reencarnar agora ou esperar mais tempo. Ela tem o livre-arbítrio de escolher se ela quer reencarnar como mulher. Ela tem o livre-arbítrio de encarnar numa vida de abastança ou de pobreza. Ela tem o livre-arbítrio de escolher o país que ela quer ir morar enquanto encarnada, as profissões que ela quer executar, né? Se ela quer ser bem-sucedida ou fracassada para curar isso ou reformular alguma outra dívida ou um aprendizado que ainda falta. E é muita história. E, por fim, a alma teve o livre-arbítrio de aceitar vir para esse planeta de provas e expiações antes de encarnar a primeira vez na Terra, quando ela estava no plano astral, num mundo com certeza muito melhor. Ela aceitou vir experienciar a vida nesse mundo limitado. Então, falar de livre-arbítrio tem que ter um pouco de bagagem, senão vai ser que nem aquela criança chorona no mercado que rola no chão porque queria um picolé ou um sorvete e o pai e a mãe não deram, né? Uma criança birrenta. As fases da nossa vida são interessantes. Quanto mais nós entendemos, mais nós vemos a perfeição de tudo. Eu só fico pensando como ainda tem pessoas que perdem tempo reclamar da vida. Passam a vida toda reclamando e só olhando o negativo, quando tem tanta coisa para olhar, aprender, viver, sentir. E eu digo até, falar sinceramente, se divertir, porque a vida é uma beleza. A vida é maravilhosa. Nós temos que realmente entender isso. Nós viemos aqui experienciar isso, é uma experiência. Estamos finalizando. Está tão maravilhoso tudo que agora a gente começa a olhar e dizer assim:
Eu cheguei aqui. Eu cheguei até aqui. Que maravilha. Dá aquela respirada e se enche de energia, de pranas, né? E pode dizer, eu sou o que sou, eu sou luz, eu sou um vencedor. Eu consegui. Tudo que é positivo, porque você chegou até aqui, você não é pouca coisa não, tá bom? Então, agora eu vos deixo com um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.